Shalom a todos, estamos aqui no Pode Ter Chuva e estamos estudando as festas bíblicas, né? As festas bíblicas de Levíticos 23, as festas que são festividades do Senhor, e hoje nós vamos falar sobre a festa de Bicurim, primícias, e estamos então iniciando através da leitura de Levíticos, capítulo 23, versículos 9 a 22. Pode fazer a leitura, por favor, Margarida. Vamos lá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra, e vos hei de dar, cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha, e de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o quarto de um hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo e por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros, sem mancha, de 1 ano, e um novilho de 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para a expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano, por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta, movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia, apregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. E eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Muito bem. É, o pastor deve ter bastante coisa para falar aqui. Eu estou vendo aqui nos olhos dele aqui, ó, cheio de informação, cheio de conhecimento, né? Mas eu só quero fazer uma pequena observação, até para a gente conversar um pouquinho, né? Bem-vindo, irmão Alex, bem-vindo, Nildo, Daiane, né? São os pessoal que está chegando aí, glória a Deus. Shalom a todos. Antes do pastor falar, eu só quero fazer um comentário aqui. A gente já falou, mas só para reforçar, acho que eu repetir ajuda muito, né? Yeshua, ele é o cordeiro de peça, que morre em favor do nosso pecado. Ele é o pão ázimo, o pão sem fermento, que, o pão sem fermento que é o pão sem pecado, né? A santificação. E agora ele é a primícia dos ressurretos.
que veja só, no versículo 15, contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado. Ou seja, terminou o Shabat, começa o dia imediato, vocês começam a contar os feixes que vão ser levantados e apresentados a Deus. Quem que foi que logo que rompeu, que acabou o sábado, foi apresentado para Deus, ressuscitou? Yeshua. Está falando de Yeshua novamente. Amém? Mas vamos deixar aqui com o nosso especialista aqui, Pastor Edson, por favor, seus comentários. Misericórdia, irmão. Longe de mim ser especialista numa área tão complexa, né, na verdade. É como a gente tem falado, o Robson aí deu uma enfatizada. As festas apontam para o Senhor, né? Seu livro fala sobre isso, né, Robson? Sim. Já não é? As festas apontam para o Senhor, né? É por isso que elas são tão importantes. Se nós formos ver o trabalho do maligno para tirar aquilo que é o elo que leva o povo a entender o projeto do Eterno, quando ele muda as festas, né? Tinha um motivo. Por quê? Justamente porque a festa aponta para a redenção. As festas apontam para a redenção. Nós vemos, sempre falamos aqui, né? Toda semana, o Senhor, temos um dia escolhido pelo Eterno para nós nos encontrarmos com Ele, que é o Shabat. Né? Todo dia Ele está aqui, irmãos. Eu sei que vai ter muito irmão evangélico, e eu também penso assim, tá? Todos os dias você se encontra com o Senhor, não tem problema nenhum. Mas tem um dia separado para Ele, para isso. Um dia em que a comunhão é maior, ainda precisa ter obediência a Ele. Então, o Shabat é uma das festas que está lá em Levítico 23. Começa com o Shabat. Aí depois vem as 7 festas fixas, nós já falamos das 2 outras vezes sobre elas, não preciso ficar enumerando de novo aqui, até porque o tempo fica curto, mas cada uma delas aponta para o Senhor. Nós já falamos, né, Yeshua, ele é a nossa Páscoa, o Robson falou sobre isso, né, ele é o Cordeiro Pascal, né, através dele o pecado é tirado de nós, e nós agora o ouvimos e o obedecemos e procuramos viver sem pecado, né? Longe de nós dizermos que já alcançamos isso, mas lutamos, né, para que o pecado seja um acidente na nossa vida, né? Tanto que Paulo fala assim, que ninguém peque, mas se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Senhor, né, Yeshua. Então, pronto, a ideia é não pecar. O pecado, se for um acidente, então nós temos um advogado, né? E, lamentavelmente, a mensagem tem sido no sentido que, você não precisa cumprir lei, não, ou seja, peque à vontade. Não é isso, né? Não é isso, não. Então, veja bem, depois, a consequência de uma vida que foi resgatada é se livrar do pecado, na sequência, Rimatsut. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Você foi perdoado, ele tirou o teu pecado, como consequência, Matsuoto fala de você. Ele é o pão vivo que desceu do céu, sim. Mas Matsuoto fala de você. Você não vai ter nenhum pecado na sua casa, que é o seu coração. Tá entendendo? Matsuoto fala de Yeshua, mas fala de você, sim, também. Ele é o pão vivo. Ele é o pão sem fermento. Mas você passa a lutar para não ter fermento, para que ele possa habitar em você. Porque você é o templo de habitação dele. Muito bem. Aí, você passou por Matsuoto. Nos mesmos dias ali, quando no primeiro dia, no segundo dia depois de Pessa, tinha-se que levar um molho de trigo perante o sacerdote e mover, ofertar ao Senhor ali e mover. E daquele dia em diante começava a contagem do Homer. Os 50 dias até a festa de Shavuot, que é Pentecostes. Tudo bem? Na festa de Shavuot, então nós nos reunimos ali, celebramos Shavuot, a outorga da Torá, e também a entrega do Homer.
como se celebrasse junto as duas festas, né? De primícias que você vai ali entregar, né? E também a festa da capacitação do Senhor. Muito bem, e eu não vou continuar nas outras festas agora, porque senão a gente começa a ficar repetindo, né? Os irmãos vejam as lives anteriores e vai estar lá enumerada todas as festas. Aí veja bem, primícias, do que primícias fala? Primícias são os primeiros frutos. Muita gente prega, não, primícias é porque é para você trazer oferta para a igreja e tal, tal, tal. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Óbvio, né? A contagem do Homer, você vai juntando ali alguma coisa para no dia de Shavuot você chegar e entregar aquilo diante do Senhor, né? Tem 3 festas de peregrinação, que é Pessa, Shavuot e Rosh Hashanah. É isso. E nessas 3 você não pode aparecer de mãos vazias. Ok? Então você realmente tem que aparecer com alguma coisa, mas só que esse não é o principal. O principal, o que é? É o teu coração mudado. Você começou a dar frutos. Imagina para quem não trabalha com plantação, né? Que vai dar fruto de quê? Não, é o fruto de uma alma remida, fruto de uma alma transformada pela palavra de Deus, né? Você é uma terra que recebeu uma semente boa e você deu fruto a 100 por 1. Aí você vai lá, entrega as primícias. E no dia que você vai entregar essas primícias, com o coração alegre, feliz, você vai dizer assim, olha, como tem aquele texto lá de Deuteronômio, né? Arameu, prestes a morrer, foi meu pai, né? Esteve no Egito, o Egito escravizou, Deus nos libertou, e hoje eu testemunho diante de todos vocês que eu entrei na bênção, entrei na terra, e eu trago aqui os frutos. Então, essa entrega de fruto é um testemunho de que você está sendo abençoado, ok? Então, essa que é a questão. Mas as primícias mesmo, o que interessa, o que importa na festa de primícias, é um coração moldado segundo a palavra do Eterno. Transformado segundo a palavra do Eterno. Um coração que ouviu o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo dizer, teus pecados são perdoados, vá, não peques mais, e você começou a viver asmos. Você começou a viver a festa dos pães asmos. Você agora já não... Você luta para tirar o pecado de você. Você vai ter um período ali que você não vai cometer. Aliás, que você vai estar transformando a tua vida. É um período sem fermento. Para dizer o quê? Que você não vai... você quer mudar a sua vida para ser uma vida que não peca mais. Então você começa a dar os primeiros frutos. E os primeiros são um preâmbulo, né? Um prenúncio de que mais frutos virão. Os primeiros frutos vêm ali e agora você está sendo preparado para que logo o seu rei retorne e você possa habitar com ele eternamente. Vamos chegar lá em Rosh Hashanah, Sukkot, não é isso? Então, basicamente, né, inicialmente é isso que eu queria falar sobre primícias. Lembrando que, como eu ia falar aqui, né, o Robson já falou, né, Yeshua é a primícia dos que dormem, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 22, né? Ele é a primícia da ressurreição, né? O primeiro, né, a ressurgir e cumprir esse propósito de ir para a eternidade. Amém? Então, inicialmente é isso, os irmãos podem falar alguma coisa, perguntar também. Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Eu tenho visto, enquanto isso eu vou falando, se alguém quiser fazer algum comentário, perguntar, fica à vontade. Mas eu vejo, hoje mesmo eu estava dando uma olhada e eu vi que tem uma igreja adventista, eu acho, acho que da Bahia, que estavam fazendo uma festa, celebrando e resgatando essa festa de primícias. Eu achei interessante, né? Porque geralmente eles não têm essa mentalidade de resgatar as festas, né?
Mas é algo importante, é algo que nos. Isso é prova de que toda essa história, porque eu vejo muitas pessoas comentarem assim: ah, nós estamos na nova aliança, e na nova aliança a lei foi abolida, as festas foram abolidas, mas pera um pouquinho, não é essa a verdade, mas se fosse, ainda que fosse, se Deus tivesse falado, olha, não quero mais as festas bíblicas, esquecem as festas bíblicas, isso não, em lugar nenhum, iria querer dizer, olha, eu estou tirando as festas bíblicas para vocês fazer as festas que vocês quiserem, trazer as festas dos deuses pagãos. Não, não faz sentido, não tem lógica, né? Então, é algo assim que está muito claro. As festas bíblicas falam do Cordeiro, falam sobre Yeshua, né? E uma vez que fala sobre Yeshua, ele é aí também tem uma confusãozinha que o pessoal às vezes faz, né? Principalmente o judeu. O judeu tem muito desse negócio, né? Eles não aceitam, não sei se todos, o pastor pode me corrigir, é, mas eu tenho a impressão que muitos judeus eles têm a dificuldade de tipo assim, Deus não tem filho, está profetizado, mas não, Deus não pode ter filho. Não, ao mesmo tempo que eles esperam o Messias, eles não aceitam o Messias que tenha nascido de um homem, no caso, não é de um homem e de uma mulher, mas o problema aí para eles já falam que eles não aceitam o nascimento virginal de Yeshua, mas isso aí é outro tema, não vamos entrar nele. Mas a questão é, muitas das vezes ele fala, não, não pode ser. Só que eu já disse e repito que Yeshua, ele vem, né, na oração, né, conhecida como a oração do Pai Nosso, ele fala, ó, venha a nós o vosso reino. Ele veio fazer o caminho inverso. Ele veio fazer o caminho inverso que os judeus na época fizeram pedido para o profeta, que eu esqueci o nome, o profeta Samuel. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei que nos governe. Ou outro evento, Moisés, não permita que Deus fale conosco. Fale do Senhor com você e você nos fale conosco para que nós não morramos. Houve uma separação. E Deus está trabalhando dentro é, 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 dessas desses pedidos, inclusive. Ah, vocês não querem falar com Deus porque Deus se apresenta de uma forma que a gente sente medo de morrer, isso, aquilo. Ok. Então ele manda Yeshua. Só que, ao mesmo tempo, existe todo esse processo de religião. Mas, enfim, o tema aqui é festa. E eu queria saber se alguém tem algum comentário para fazer. Nildo, por favor, Nildo, pode falar. Eu acho assim que, infelizmente, a religião virou um grande problema, né? Porque cada um fala uma coisa, né? Se você for em 200 igrejas, eles vão ter 200 palavras diferentes, sendo que eles procuram distorcer a Bíblia. 99% distorce, né? Então, assim, é complicado porque cada um tem uma verdade, né? Essa é a parte chata da coisa, né? Sim. 5 de vida. Oi? 5 de vida. Você concluiu? Você tá o pior do jogo. Se tiver ficar Nildo? Não, concluir foi isso mesmo. Só que, assim, como eu falei, né? Muitas, você Problema? vai em Aqui, Tem pai. muitas, alguém? Ô, muitas Trancado no Daniel, telefone? igrejas, cada tem um tem uma alguém? verdade. eu vou Alex, tomar só um esse minutinho, Nildo. aqui, Alex, você tá com o fone aberto? Tô tentando fechar. Tá, faz favor. Só um minutinho. Ah, acho que eu fechei aqui. Depois você ativa ele. Nildo, pode continuar, por favor. Não, eu acabei de falar, né? Porque tem muitas igrejas, muitas placas de igrejas, né? Porque se Sim, realmente fosse para seguir a Bíblia, não tinha tantas igrejas, tinha uma só, né? Mas é porque aí tem a parte que cada um tem uma verdade, né?
cada um prega uma coisa, então, querendo ou não, muita gente fica perdida, né? Sim, E sim. porque se você põe uma coisa, um fala uma coisa, e outro fala outra. E todos distorcem a Bíblia. Infelizmente, tem muita gente que se perde porque está seguindo homens, né? Sim, com certeza. Agora, veja só, Nildo, eu entendo o que você está falando e é verdade. Agora, por isso que é importante isso que a gente está fazendo aqui, e tem outras pessoas que fazem também, né? Porque a gente está lendo a Bíblia. Então a gente vai priorizar o que está escrito na Bíblia. As religiões, eles inventam um monte de coisa, eu sei disso, mas, por exemplo, nós aqui, por que que eu estou indo na igreja do pastor Edson já faz um ano e pouco? Porque eu encontrei a fé na igreja, na Eternas Alianças, né? De acordo com o que eu raciocínio. São coisas assim, tem coisas que o pastor chega para mim e ele fala, me ensina, me explica, ó, não é bem assim que você está enxergando, é de uma forma diferente, e eu vendo, ele me mostra que é diferente, eu vou ter um outro conceito, mas ele está me mostrando pela Bíblia. Aí, às vezes, eu também já cheguei pro pastor, pastor, olha, eu estou vendo de uma forma diferente. E ele vai considerar o que eu falei, vai analisar. E às vezes a gente chega os dois e fala, olha, irmão, eu penso assim, você pensa assim, mas isso não está ferindo a Torá. Então, vamos caminhar junto. Então, basicamente, é assim que a gente caminha. E essas igrejas, nas que eu passei, são igrejas que você não pode falar. Você não pode chegar e questionar o pastor. Fala, pastor, está escrito isso. Não, aqui é assim que funciona. Por isso tem tantas igrejas. Porque muitas pessoas elas montam uma igreja de acordo com a sua cabeça, como ela acha que deve ser. E aí entra toda essa confusão. Amém? Alex, pode falar. Eu queria falar uma coisa depois do Alex. Pode falar, Alex. Pode deixar o pastor Edson falando enquanto eu vou procurar um texto aqui sobre esse assunto, só para mim falar aqui. Tá bom. Pastor. Eu queria falar com o irmão Nildo, se me permite, irmão. É assim, né? Congregar é um mandamento, né? Chegarmos juntos, congregai-vos, né? Hoje a gente vê que tem muitos irmãos que congregam na internet só, né? Você não tem comunhão. Comunhão é com os irmãos, tá? Primeiramente com os irmãos, depois, né? Nós só podemos ter comunhão com o Eterno se tivermos com os irmãos. Se não tivermos, né, a palavra diz que nós somos mentirosos, né? Então, assim, nós precisamos ter comunhão. Agora, o ideal é isso que o Robson falou, não é? Procurar um local onde seja mais de acordo com aquilo que você acredita que é a verdade. E mais, seja sempre crítico. Tá? Os crentes de Bereia, eles se tornaram nobres justamente por causa disso. Porque eles ouviam e eles pesquisavam na palavra para saber se era assim mesmo. Eu sempre digo, né, pastor, ele é um homem e ele erra também, né? O que a gente espera dele, porém, é que ele seja sincero e queira fazer aquilo que é a palavra do Senhor, cumprir aquilo que é a palavra do Senhor, dentro, obviamente, que da possibilidade dele também, mas a estrutura que ele tem não lhe permite, né? Então, é uma igreja pequena, pouca estrutura, poucos obreiros, às vezes acontece de muita gente, não, nós queremos que fazer um monte de coisa, né? Mas aí quando fala, tudo bem, beleza, vamos fazer, não é mesmo? Aí você me ajuda, não, eu não quero pôr a mão, eu só quero que faça. Aí fica difícil, né? Porque tem que todo mundo participar. Mas precisa procurar um local onde você consiga encontrar a palavra de Deus, né? E as pessoas vivendo ali, buscando aprender de fato a palavra do Eterno. Né? Então, realmente não era para ter esse monte de denominação, né? Obviamente que existiam diversas congregações, né? Não é à toa que são várias cartas de Paulo, uma para Corinto, outra para Romanos, né? Então, a igreja de Corinto, a igreja de Romano, a igreja de Éfeso, a igreja de Colossenses, ok? Mas todos eles eram servos de Deus. Tudo bem? Todos eles eram discípulos de Yeshua. Está lá a igreja das sete cartas das igrejas da Ásia também, que João manda, por ordem de Yeshua, da mesma forma. Então, veja bem, existiam diversas igrejas, ou diversas sinagogas,
né? E pessoas administrando sempre teve. A questão é que a visão era uma só, né? A visão era uma só, era buscar fazer a vontade do Eterno. Havia divergências? Havia. Se não fosse assim, Paulo não precisava corrigir um monte de coisa. Aquelas cartas que nós vemos de Paulo são correções. Boa parte delas. A igreja de Corinto mesmo, meu Deus do céu. A igreja de Corinto apanhou bastante de Paulo, né? Você vê ele ali em 1 Coríntios, né? Justamente onde fala da ceia, 1 Coríntios 11, ele está dando uma sova nos dirigentes ali, né? Do que estava acontecendo naquela igreja. Mas, veja, a doutrina era uma só, era a conduta das pessoas que não se enquadravam dentro da doutrina. Hoje o que a gente vê é que são diversas doutrinas, né? Então, além das condutas, que muitas vezes não se enquadram, as doutrinas também mudaram, né? Uns acreditam que a lei passou, outros acreditam que não passou, mas tem determinadas coisas que não se aplicam, outros acreditam que tem que aplicar tudo, não é? Então, aí é questão de você buscar ler a palavra com entendimento, ok? E se enquadrar naquela que você achar que está seguindo mais de acordo com a palavra de Deus, ok? Lembrar que nem sempre é assim, por exemplo, né, eu falo, irmão Robson já deu aqui uma pincelada. As coisas não tem que ser do jeito que eu penso, né? Quem sou eu? Não tem que ser do jeito que eu penso. A gente tem que sentar, conversar, o que é de acordo com a palavra, tá certo? Então, o que a palavra diz a respeito? Então, vamos para a palavra de Deus. Podemos, eventualmente não, até muitas vezes, nos valer de literaturas externas naquilo que elas não conflitam com a palavra. Então, por exemplo, você pode citar Talmud, você pode citar patrística, você pode citar até determinado doutrinador da palavra. O Robson, né, Robson? O Robson tem os livros dele aí também. ruim. Pode citar o Robson, É ruim. naquilo que não fere a palavra. Eu acho que, assim, a literatura, ela contribui. Nós conversamos, quando falamos nas duas festas anteriores, no caso, não vou falar de literatura, eu vou falar de fato histórico, né? Quando falamos sobre Polícrates, né, olha a amplitude que se dá no conhecimento bíblico, você saber que lá no final do segundo século ainda celebravam as festas. Né? Peraí, então Jesus não acabou com nada, Paulo não acabou com nada, né? Polícrates está dizendo que ele aprendeu dos discípulos, né? Ele está discutindo com o bispo de Roma, Victor, que ainda não era papa, né? Ele chama de Papa Victor, porque depois o bispo de Roma veio a ser o papa, né? Mas o bispo de Roma, Victor, está discutindo, não, peraí, nós fazemos igual está na Torá. E é isso que a gente está tentando fazer hoje aqui, né? Voltar para a Torá, voltar para a palavra de Deus, voltar para a igreja que Yeshua deixou, dos discípulos de Yeshua, né? É isso que a gente busca fazer, tá certo? Então, de fato, sim, existem diversas denominações, mas existem muita gente séria aí trabalhando, né? Assim como a gente julga que nós somos pessoas sérias, eu não sei de onde que o irmão é, né? Mas aí perto do irmão deve ter alguma denominação séria, né? Algum lugar onde busque fazer a vontade do Eterno também. Às vezes é um pouco longe, né? A gente vê, né? Nós estamos aqui em Barueri, o Robson está lá em Santo André, né? E ele vem todo Shabbat. Temos irmãos de Sorocaba, Mairink, tem uma irmã que ela vem de condução, de Mairink. Ela tem que tomar um ônibus até São Roque, um de São Roque até Itapevi, um trem de Itapevi até o Jardim Silveira para poder vir. Ela sai de casa às 5 horas da manhã. Né? E é cega no olho. Hã? E é cega de um olho. Cega de um olho. Deficiente visual de um olho. Né? Então, assim, por quê? Porque ela entende que, olha, eu vou buscar a palavra de Deus onde eu acho que estão procurando fazer a vontade de Deus o mais próximo possível. Então, certamente que também os irmãos vão conseguir encontrar, né, quem mora mais distante, algum lugar onde possa congregar. Se não tiver, ajunta as pessoas de perto aí, que tem a mesma visão, começa a orar dentro de casa e ora a Deus para surgir uma igreja. Não é? Quem sabe? Quem sabe dessa reunião, desses irmãos crescendo ali, pede ajuda de um, ajuda de outro, o irmão vai lá pregar, vai orar, de repente cresce e surge, né? Ali um local onde as pessoas podem ir realmente para buscar conhecimento e adorar o Eterno. Amém?
É isso aí. Mas uma coisa que o pastor falou, né? Sempre houve denominações. O que não havia era empresa, né? A ideia É, é essa, uma sinagoga, e até hoje as sinagogas, não vou dizer que todos são honestos, eu não vou dizer isso, não posso dizer. Mas o que acontece? A sinagoga, desde aquele tempo, cada cidade ou cada região que tinha sua sinagoga, aquela sinagoga cuidava da sua comunidade. Não tinha essa de franquia, olha, eu vou toda da sinagoga, vai me mandar uma quantia para mim, depois eu é que vou pagar o aluguel da sinagoga, se a sinagoga bateu a meta. Isso aí isso aí é empresa, isso aí não é igreja. Agora, uma igreja séria mesmo, ela vai cuidar da sua comunidade ali e ela vai trabalhar para viver o melhor ali. Tem recurso, vai ter conforto ali, vai ajudar o necessitado ali e aquilo. Não tem assim, não, eu tenho que ter 1.000 igrejas com o meu nome na porta. Não. Se tem que colocar o nome de alguém, coloca lá Adonai, nome de Yeshua, enfim, mas a gente não, como disse João, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Pode falar, Alex. Então, irmãos, como eu estava procurando o texto aqui, inclusive aquilo que o irmão Edson falou no podcast passado, que mandou aquele documento lá sobre aquele Polícrates, né? Isso, né? Isso. Isso. Serve como mais uma confirmação do que está escrito em Daniel 7:25. Eu vou ler na tradução aqui da NTLH, que eu achei mais plausível, que ela bate com várias outras traduções que eu já li, menos a Almeida e a Judaica. A Almeida e a Judaica, ela só fala tempos e lei, só. Mas aqui aqui fala com outra tradução, eu vi, ó. Daniel 7:25, ó. Sobre quem mudaria as leis. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo de Deus, o Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Ou seja, isso aqui já não aconteceu, de que mudou as festas religiosas quer dizer, de Deus, né? Mas quem comemorava não era o povo judeu? É uma pergunta interessante, porque está falando do Tem anticristo, alguns aí, correto? criança. O que ele está dizendo no texto é que quando o anticristo vir, Isso ele mesmo. vai mudar as datas das festas, vai mudar a lei, enfim. Aí a gente tem algumas divergências de E nós pensamento. conversamos. É, Não, oi? eu não estou falando disso. Eu estou querendo dizer o seguinte. Não, não é sobre isso. Não foi falado no podcast passado sobre o espírito do anticristo? Sim, Então, tipo assim, isso aqui de fato aconteceu. Tipo, acabaram mudando as festas religiosas. Ou seja, vamos entender sim, assim, ó. sim. O povo judeu, vamos entender assim. Oi, Alex, não estou te ouvindo. Não, é que a minha filha estava gritando ali. Assim, ó. Quando a gente estava falando assim, o povo judeu sempre comemorou as festas, certo? As festas de Levítico 23, sempre comemorou as festas do Senhor. Aqui em Daniel 7:25, estava falando que eles mudariam a lei, que é a Torá, e as festas religiosas, como a gente lê lá em 1 de Tessalonicenses, sobre o que o pastor falou sobre apostasia e outros textos, que a gente estamos conversando. Isso, de fato, a igreja de Roma, ela já fez, não fez? Que ela mudou. Ela colocou outras festas. Tem festa, como o irmão já falou, do Natal, festa, como que fala assim, Jesus das Santas Chagas, e outras festas lá que eles têm até um documento chamado missal, que eles têm não sei quantas festas lá dentro. Então, assim, eu só queria deixar falando aqui que muitos crentes pega alguma tradução e não vai mais a fundo de ler esses textos e outros da Brit Hadashah e outros textos, lê lá, tempos e lei. A pessoa acredita que tempos é estação de chuva, primavera, isso e aquilo, mas tipo, a pessoa não imagina que os tempos e a lei que está falando aqui era o calendário do povo judeu que eles mudaram, o calendário hebraico, que na verdade é o calendário de Deus, é o calendário que está lá as festas de Deus, e não o calendário de Roma,
que trouxeram para nós as festas de Roma nesse calendário, o qual a maioria tem. Então eu quis ler nessa tradução, só para deixar entendido aqui que, no meu ver, o espírito do anticristo ele já mudou isso. Não que eu não estou dizendo que o anticristo não vai vir, como no podcast passado. Acredito que ele vai vir. Mas assim, o espírito do anticristo, do engano, ele já fez isso aqui que Daniel 7:25 falou. Não sei se os irmãos concordam. Sim, que veja só, lá em Levíticos 23, tá, quando Deus fala de festa, que foi traduzido por festa, lá é Moed. Então fala que Isso. Deus, ele estabeleceu Moed, ou Moedim. Aí, o que que é Moed? Tá aqui, ó, tô pegando o dicionário. Moed, lugar determinado, tempo determinado, reunião. Então, ou seja, período sagrado, festa estabelecida. Então, quando fala que ele ia mudar os tempos, é esse tempo aqui que Deus determinou. É muito claro, Irmão, dá para fazer essa ligação é isso que muito claramente. eu tô tentando falar, os irmãos, desculpa eu ter falado meio alto aí, perdoa, mas é que tem umas crianças Imagina. aqui em casa, junto com a minha filha, daí estão falando alto lá na cozinha, eu fiquei com medo de você não escutar, é por isso que eu falei um pouco mais alto, não é que eu tô querendo rebater na Não, voz não é isso, é que às vezes pode parecer, tá bom? Já não, perdoa aí, tranquilo. pode Imagina. continuar. É por festa, nós estamos só falando sobre esses pontos, por causa do tema da festa, para não fugir do tema. Sim, sim. Mas tá bom. Se alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, trazer alguma informação, está aberto, senão a gente vai encerrar nosso estudo de hoje. Um de cada vez, ok? Então tá bom, irmãos. Deus abençoe a todos. Então hoje a gente falou sobre as festas, a festa de primícias, né? E se o Eterno nos permitir, semana que vem nós faremos o dia da expiação, é isso mesmo, pastor? Não, Não, Pentecostes, Pentecostes. semana que vem é Shavuot. Shavuot. Tá Shavuot é ligado uma com festa primícias, interessante. né? Hã? Senhor? Shavuot que tá ligado com primícias, né? Sim, sim, sim. Tá ligado com primícias. Ela tá 50 dias depois. É. Então, então tá bom. Deus abençoe a todos. Obrigado pela Na participação de verdade, todos. primícias, ela inicia a contagem dos 50 dias. Começa nela a contagem do homem, ok? Todas umas amarradas às outras, né? Não tem É, como soltar. todas Nenhuma elas festa apontam para solta. um só, que é Yeshua. Nenhuma festa solta a mão da outra. Não. Então tá certo. Então, obrigado pela companhia de todos aí. Deus abençoe a todos e até a semana que vem, se o Eterno nos permitir. Shalom, shalom. Bem, shalom, shalom. Shalom.